texto da mensagem dessa noite, irmão, está impresso aí na ordem do culto. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Ouça reverentemente. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E nós dizemos amém. Irmãos, é sempre uma experiência marcante. É sempre uma experiência marcante quando a igreja convive em relacionamentos muito próximos. E nós louvamos a Deus porque esta igreja tem assim convivido por meio de relacionamentos próximos. É marcante quando um dos membros da igreja parte para estar com o Senhor. Nesses quase 4 anos que eu tenho sido pastor da igreja, esta é tão somente a 3ª vez. Os irmãos se lembram, 2 vezes praticamente em conjunto, quando houve o falecimento de nossa irmã Tomásia e do irmão Michel, e agora, 3 anos e meio depois, nós estamos nos despedindo do Iderlano. Há que se louvar a Deus, nós temos sido privilegiados com o convívio mantido entre os irmãos. É raro numa congregação, especialmente uma congregação numerosa, que haja tão poucas despedidas, mas há. E numa ocasião como esta, eu cheguei a anunciar domingo à noite que pregaria sobre um dos pontos da minha mensagem, mas meu coração não poderia, senão vir com meus irmãos a esse texto, para que a gente encontre algumas coisas para o nosso coração. Esse é um texto, irmão, que todo cristão precisa conhecer minuciosamente, examinado, para que a gente saiba tudo que tem para nós numa hora como esta na vida da igreja, numa hora como esta na vida familiar. Nós precisamos conhecer esse texto. Esse texto é um dos mais importantes textos do Novo Testamento, quando nós estamos pensando no que estamos pensando e vivendo o que estamos vivendo como família e igreja. Quando Paulo esteve em Tessalônica, esta é a carta aos Tessalonicenses, a igreja estabelecida na cidade de Tessalônica, o texto de Atos 17 diz que ele ficou lá por apenas 3 semanas. Mas 3 semanas com a bênção de Deus fazem mais que 3 tempos de vida sem a bênção de Deus. Em 3 semanas com a ação de Deus, o trabalho lá fez nascer uma igreja, e não somente uma igreja completa, forte, saudável, mas você pode examinar isso no capítulo 1 de Tessalonicenses, você vê que a conversão daquelas pessoas foi tão extraordinária, como sendo um avivamento espiritual mesmo, algo muito poderoso que Deus fez, que causou impacto, causou notícia ao todo redor, as pessoas impressionadas com a notícia da conversão das pessoas de Tessalônica ao Senhor Jesus, abandonando os ídolos e voltando-se para o Deus vivo. Como eu disse, apenas 3 semanas lá, somente isto, apenas 3 semanas, é muito pouco tempo. Só podemos explicar isso, o êxito do trabalho, com a bênção de Deus. Mas chama sempre a atenção, quando nós estudamos esse texto, saber que embora ele tenha passado lá só 3 semanas, ele não somente pregou o Evangelho e todas as doutrinas fundamentais de uma igreja bíblica, mas ele enfatizava muito o regresso de Jesus, o pastor da igreja, o apóstolo Paulo. Confira aí, só vira a página e vai para 2 Tessalonicenses 2, versículo 5. E eu peço desculpas, eu não tive tempo de preparar o resumo da pregação para vocês hoje.
2 Tessalonicenses 2, versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? Quais coisas? Olha o contexto, ele está falando sobre a vinda, o regresso do Senhor Jesus. Ele passou lá só 3 semanas, mas em 3 semanas ele pregou o Evangelho, discipulou os novos convertidos, doutrinou a igreja, e não somente doutrinou em doutrinas básicas, principalmente estas, mas chegou a ensinar para eles sobre o regresso vindouro de Jesus. O que faz com que eu, como pastor da igreja, me pergunte se eu tenho falado suficientemente sobre o breve regresso de Jesus? Esse é um assunto que às vezes a gente pensa, não, esse é um assunto para crentes mais vividos, esse é um assunto para a classe servir, esse é um assunto mais avançado, mais sofisticado. Paulo não pensava assim, não. Paulo pensava que pessoas, desde o primeiro momento de sua vida cristã, precisavam saber sobre a brevidade do regresso de Jesus. Aconteceu, porém, depois que Paulo teve que sair de lá, que a vida continuou. Aqueles irmãos retomaram a sua vida de uma maneira nova, transformada pelo Evangelho, e viviam na expectativa de que Jesus voltaria. E todo cristão deve viver na expectativa de que Jesus voltará hoje. Mas, uma vez que ainda não foi da vontade perfeita, agradável e boa de Deus que Cristo volte, aconteceu na igreja de Tessalônica o momento que as nossas igrejas por vezes vivem, a hora em que o Senhor chama um dos santos para estar com Ele. Lá em Tessalônica, uma família despediu-se do seu pai, um irmão despediu-se do seu amigo, a igreja despediu-se de um irmão em Cristo, e isso aconteceu uma vez e outra vez, e aqueles irmãos, muito firmes, é verdade, mas precisavam de explicação. E agora? Jesus não voltou. Como entender isto? Deus levanta esse homem de coração pastoral, para aplicar o remédio correto sobre a ferida. O remédio correto sobre a ferida é a verdade dos propósitos maiores de Deus para a nossa vida, que nós veremos nesse texto, e tudo isso colocado à luz e perspectiva do breve regresso de Jesus. Vamos então ao texto, capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Observe então que a ignorância, no sentido de desconhecimento, não conhecer algumas verdades bíblicas fundamentais, desconhecê-las, leva à desesperança. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, para que não vos entristeçais. A pessoa que não conhece as verdades maiores da palavra de Deus, está exposta a ser jogada para lá e para cá, pelos ventos da vida, pelas circunstâncias, pelas dores, pelos sofrimentos. Na contramão disso, nós que conhecemos, que temos nos apegado à verdade que Deus revela em sua palavra, podemos lançar raízes muito profundas, fundamentos sólidos, sobre uma terra compacta e firme. Isso não quer dizer que não experimentamos as dificuldades, as dores, os sofrimentos, que não choramos, não quer dizer nenhuma dessas coisas, mas quer dizer sim, que enfrentamos sofrimentos com sobriedade. Quer dizer sim, que enfrentamos sofrimentos muito equilibrados, porque se de um prato da balança para assim me expressar, estão as despedidas, estão as partidas, estão as coisas que a gente não compreende, do outro lado, do outro prato da balança para assim me expressar, está a esperança da glória, bendita esperança, está a certeza da vida eterna, está a certeza da salvação, a esperança do reencontro, todas essas coisas. Preste atenção nas palavras. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esperança, você não deve imaginar que é uma ilusão só para dar uma acalmada nos sentimentos. É verdade, existem muitas histórias que as pessoas contam só para fugir do sofrimento, só para dar uma escapada da dor. Não é disso que estamos falando. Estamos falando da esperança cristã. Olhar para a nossa vida
e as circunstâncias que a gente tem que passar, diante do propósito maior que Deus revela na Escritura Sagrada, as grandes certezas que Deus nos dá nele, as suas promessas, os seus planos infalíveis. É como enxergar além. Temos algo diante de nós muito grande, um sofrimento, uma perda, uma desilusão, um revés, uma injustiça, uma enfermidade, algo muito grande. A esperança é ser capaz de enxergar além disso. Isto passará, e o passar disso trará aquilo que vem em seguida, que é exatamente isso, o plano perfeito de Deus, o propósito maior de Deus que está nos levando para coisas que ainda nós não sabemos exatamente entender. Existem pessoas que, por desconhecerem os propósitos de Deus, vivem sem essa poderosa consolação. Preste atenção nas palavras de novo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. De certo que você já viu essa cena muitas vezes, como eu muitas vezes já vi. 2 velórios. À direita um velório cristão, à esquerda um velório descrente. Você olha para o velório descrente e você vê um velório cheio de desolação. É inconsolável. Você olha para um velório cristão e você vê coisas que simplesmente não fazem sentido, a não ser que algo faça com que elas sejam reais. Você vê pessoas chorando, mas confortadas. Você vê pessoas cantando. Sim, às vezes você vê, amigo nos enterros descrentes, amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, ou outras músicas como essa, são as que a gente escuta. Mas quando você vai num enterro cristão, num velório cristão, você escuta músicas falando de um reencontro por vir. Você escuta músicas falando de uma certeza da salvação. Tem algo diferente aí. Veja as palavras de novo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. E não pense que isso é apenas um remédio psicológico para a hora do luto. Eu acredito que a hora do luto é uma condensação da vida toda. É a hora em que todas as coisas são trazidas para uma avaliação objetiva. É a hora em que tudo está visto com muita objetividade. É uma condensação da vida ali num recorte. E o que você vê quando você vê o luto cristão? Esperança. Esperança para o porvir e conforto para o tempo presente. O versículo 14 fala assim: porque se cremos, a expressão se, na língua original, ela não significa talvez. Se, em português, significa talvez. Se, em grego, significa uma vez que. Então, todas as vezes que você ler um texto bíblico no Novo Testamento dizendo se, muito provavelmente o que o texto quer dizer é uma vez que. Lembra-se da tentação de Jesus no deserto? O inimigo chega para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pães. Mas ele não estava dizendo, vamos ver se és verdadeiramente o Filho de Deus. Não. Ele estava dizendo, uma vez que és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que ele está dizendo aqui não é, talvez creiamos ou não creiamos que Jesus ressuscitou. Não, ele está estabelecendo, uma vez que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então ele está afirmando para nós que é toda essa esperança que é tão necessária, não só nessa hora de luto, mas em todas as horas. A esperança que é tão necessária está muito bem estabelecida, construída e edificada sobre a ressurreição de Jesus. E ele vai fazer aqui um link, uma ligação entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição nossa própria, a minha, a sua, se aprouver a Deus nos levar para junto dele antes do regresso do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nas palavras do versículo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, uma vez que, assim também
aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isto? E eu queria que você, por mais que eu não tenha dado um resumo da pregação, que você se sentisse encorajado a tomar nota desses versículos. São versículos que você quer ter à mão, para si e para ajudar o seu próximo nas dificuldades da vida. O primeiro deles é Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Este é um dos textos, veremos outros, que nos assegura a esperança da ressurreição. Romanos 8:11. Outro texto é 2 de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. 2 Coríntios 4:14, que diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Volte agora para 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós temos estes textos, eu citei Romanos 8:11, 2 Coríntios 4:14, 1 Coríntios 15, 20 a 23, nos quais o apóstolo que escreveu esse texto aos Tessalonicenses nos deixa muito claro que todo cristão tem uma grande esperança. Os pagãos, no tempo inclusive que Paulo escreveu esta passagem, via de regra, quando alguém vinha a falecer, descartavam os corpos, queimavam os corpos, punham os corpos na barca de um rio para que fosse levado embora, destruíam. Outros costumes surgiam no mundo pagão ocidental, predominantemente era isto que se fazia, a destruição, normalmente queimando. Quando os cristãos começaram a dar testemunho de sua fé perante o mundo, eles introduziram algo que o mundo ainda não conhecia, pelo menos não completamente. O verbo dormir em grego é kemi. É por isso que você dorme numa cama. Kemi. Eles criaram o dormitório, o quemitório, o cemitério. Era visto como um lugar onde se marcava o lugar onde aquele santo estava aguardando o dia da ressurreição. Era visto como o lugar onde dali o Senhor levantaria aquele santo, aquele irmão que repousou. É por isso que você visita os sepulcros de alguns santos do passado e você encontra escritos semelhantes a estes, dizendo: aqui está o corpo, esperando o dia da ressurreição. Fazia sentido. Era um sinal de esperança, marcar o local. Era um sinal de certeza quando você está vivendo algo tão denso, algo tão pesado, algo tão grave, mas existe uma esperança que se manifesta na forma de gestos. Este é um gesto. Está marcado aqui, deste lugar, neste local, no dia da ressurreição de Jesus, esse irmão será levantado pelo Senhor. Esta esperança, esta certeza, serve, irmão, para colocar as coisas em perspectiva. A certeza de que Jesus é a primícia dos que dormem,
e a ressurreição dele é a garantia da ressurreição de todos os seus. De onde será que Paulo tirou isso? Eu me perguntava isso enquanto estava preparando esta mensagem hoje à tarde. De onde será que Paulo tirou esta convicção? Sim, eu acredito que se ele não tivesse tirado de lugar nenhum, entre aspas, e tivesse escrito coisa absolutamente nova, seria perfeitamente válido, ele era perfeitamente inspirado pelo Espírito de Deus. Mas também é interessante a gente perceber que o nosso Senhor Jesus disse palavras que estão registradas nos evangelhos, que confirmam essa verdade. O que Jesus disse para Marta, quando chegou, está lá em João 11, 23, quando ele chegou em Betânia, ele disse para ela, teu irmão há de ressuscitar. Imagine ouvir isso do próprio Jesus, do próprio Deus que sabe todas as coisas, teu irmão há de ressuscitar. No mesmo Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse aos seus discípulos, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E quando orou em João 17, 24, Jesus orou dizendo, Pai, aqueles que me deste, quero que... João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Permita eu citar esse texto mais uma vez. A oração de Jesus ao Pai. Aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Existe uma coisa, irmão, que é absolutamente central à nossa fé cristã. É que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a verdade fundamental. Se você nega isso, você não é um cristão, você é um apóstata. Essa verdade fundamental tem uma ligação direta com a nossa vida hoje. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Veja o que diz no versículo, quando usa a seguinte expressão, assim também aos que em Jesus dormem. Ele usa essa expressão no versículo 13, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Usa essa expressão no versículo 14 e diz, os que em Jesus dormem. E no versículo 15, no finalzinho, ele diz, nós não precederemos os que dormem. 3 vezes, Paulo fala desse sono, desse dormir. Não é aquela estranha doutrina dos adventistas de sono da alma, não. Eu vou mostrar para vocês os textos que dizem muito claramente não. Mas é a doutrina bíblica do sono do corpo, não da alma, mas do corpo. Vejamos aqui alguns versículos que deixam muitíssimo claro, totalmente sem fora de dúvidas, que o ensino bíblico é que, ainda que haja uma ressurreição por vir, existe uma bênção para o tempo presente. Quando um crente deixa este mundo, seja qual for a circunstância, quando um crente, um verdadeiro crente, deixa este mundo de ato, pronto, imediato, esse crente está com o Senhor. Filipenses 1, versículo 23. Filipenses 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, preste atenção ao texto, partir e... Alguns de vocês já encontraram o versículo. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Existe uma lógica aqui, existe algo que Paulo está dizendo para nós. Partir é estar com Cristo. Partir é estar com Cristo. Outro texto claríssimo sobre isso é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Que diz, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo,
vivemos ausentes do Senhor. E ele não está com essas palavras dizendo que nós não temos a presença do Senhor na nossa vida. Não, mas nós não temos esta comunhão plena, nós não o vemos, nós não contemplamos a sua presença, a sua glória. Então é nesse sentido. Enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Outro texto que deixa essa verdade bíblica muito salientada é a parábola, palavras de Jesus. Parábola não, o fato, o relato. Lucas 16, 22, que fala sobre dois homens, o rico e um mendigo chamado Lázaro. E no versículo 22, a primeira parte diz: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quarto versículo nesse ponto, Jesus disse assim ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ponto. Você sabe que esse versículo serve para muita coisa, não sabe? Você aprende um monte de coisa com esse versículo. Jesus não disse a ele: reencarnarás algumas vezes e depois estarás comigo no paraíso. Jesus não disse a ele: te batizarás primeiro e depois estarás comigo no paraíso. Jesus não disse a ele: ficarás no purgatório algumas centenas de anos e depois estarás comigo no paraíso. Este versículo é muito útil. Uma das utilidades dele é: o Senhor Jesus não disse: ficarás dormindo até o dia da ressurreição e depois estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não coloquei este versículo aqui na minha anotação, mas me vem à mente agora a forma como o santo Estevão morreu, que está lá no finalzinho do capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos. Enquanto ele estava sendo apedrejado pela violência daqueles judeus que se opunham ao seu ministério e que o detestavam ferinamente, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O que nós estamos aqui? Vamos organizar os pensamentos. Existe uma esperança última para todos os cristãos. A esperança de que no dia da vinda de Jesus Cristo, nós iremos receber de Deus um novo corpo. Iremos receber de Deus uma plena restituição, uma plena restauração chamada ressurreição. Isto é algo certo na nossa fé cristã, absolutamente certo na nossa fé cristã. Não fosse assim, irmãos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sabe-se historicamente, eu farei a segunda colocação em mais um segundo. Sabe-se historicamente que aquele filósofo, um ateu de uma vida toda imoral, e que gastou a sua vida toda para poder se opor ao Senhor Jesus e a Deus e ao cristianismo, chamado Voltaire, sabe-se que durante suas últimas horas ou dias de vida, Voltaire foi atormentado, terrivelmente atormentado. Ele via demônios passando ao redor da cama dele. Ele pediu um padre, e os parentes dele disseram: ele está delirando, não vamos chamar padre não, ele foi ateu a vida inteira, vai chamar padre agora no fim da vida. E a enfermeira que serviu aquele homem disse que nunca mais iria ficar no leito de um ateu, porque ela nunca mais queria ver aquilo novamente. Contraste com isso, eu lembro de que uns poucos anos atrás, uns 5 anos atrás, eu pude revisar um livro que estava sendo lançado, uma biografia da esposa de Spurgeon, a dona Susana. As últimas palavras de dona Susana Spurgeon, uma mulher que viveu toda a sua vida praticamente enferma, toda a sua vida enferma, trabalhou muito para o Senhor nos bastidores,
toda uma vida de muitas dificuldades. É uma linda biografia, inclusive recomendo a leitura. As últimas palavras dela neste mundo foram as mesmas palavras de Estevão. Ela citou e foram suas últimas palavras neste mundo: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O que nos leva à segunda verdade. A primeira verdade que esse texto nos ensina é a certeza da ressurreição. A segunda verdade que está aqui feita alusão a ela é a realidade, a Bíblia como um todo ensina isso, que é o crente que parte deste mundo, parte para estar com o Senhor naquele mesmo momento. É recebido pelo Senhor. Desfruta da realidade de um local bíblico chamado paraíso. E é nesse sentido, penso eu, que Paulo usou a palavra dormir aqui no texto. É por isso que ele fala dos que em Jesus dormem. Ele fala de dormir no versículo 13, dormir no versículo 14, dormir no versículo 15. Apocalipse 14, versículo 13, diz assim: ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então a realidade bíblica, irmãos, quando Paulo fala de dormir, pelo menos é assim que eu interpreto esse texto, é que ele está falando do adentrar a um descanso. Hebreus capítulo 4, depois leia versículo 1 a 11. É adentrar ao descanso que o Senhor tem para nós. É adentrar a um tempo de conforto e de consolação que Deus tem preparado para nós. Deus, irmãos, conhece as nossas dificuldades nesta vida. Deus se compadece de nós. Mas a Escritura Sagrada diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Volto ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, agora para ler os versículos 15, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 15, 16 e 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E agora Paulo vai nos colocar alguns dos acontecimentos, não está tudo aqui, mas boa parte está aqui, dos acontecimentos finais, dos acontecimentos relacionados ao regresso de Jesus. Primeiro, ele vai nos falar que vai haver 4 sinais. Um sinal visível, 3 outros sinais audíveis. Porque, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu, sinal visível. O mesmo Senhor descerá do céu, sinal visível. Com alarido, primeiro sinal audível. Voz de arcanjo, segundo sinal audível. E com a trombeta de Deus, terceiro sinal audível. Esta é a realidade que a Bíblia apresenta de como será o regresso de Jesus. Um sinal visível, a descida do Senhor. 3 sinais audíveis. Tem toda a ideia de um alerta, tem toda a ideia de um anúncio, tem toda a ideia de uma chamada. Condiz muito com a imagem bíblica de um rei entrando e chegando e sendo anunciado o alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. O texto lá de 1 Coríntios 15 diz a mesma coisa com outras palavras. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Este é o grande acontecimento, irmão. Este é o grande acontecimento. Paulo está nos colocando o futuro diante de nós. Existe um futuro imediato. Quando um crente parte, um santo deixa este mundo, ele está de pronto e imediato com o Senhor. Por isso a gente não usa o verbo perder. Não usamos o verbo perder. Você já me ouviu dizer isto aqui? Não dizemos que perdemos alguém, perdemos tal pessoa. Não usamos o verbo perder. Você perde uma coisa quando você não sabe onde está. Não usamos o verbo perder, porque os nossos amados, nós sabemos muito bem com quem estão.
nós sabemos muito bem onde estão. Não há nenhum senso de final, mas há um senso de um até breve, uma despedida temporária. Ou não é verdade que quando fazemos a ceia do Senhor aqui, volta e meia cantamos aquele cântico dos vencedores por Cristo que diz: e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir. Eu não gosto do ensinamento, não gosto e não concordo com o ensinamento de alguns de que depois da morte a nossa memória vai ser apagada. Eu não acho que isso é bíblico, eu não gosto dessa ideia e eu não concordo com ela. Eu penso que imaginar que a nossa memória vai ser apagada, vai ser tirar todos os testemunhos e toda a glória de Jesus, e toda a transformação que Ele fez na nossa vida, e todo o mérito e todo o louvor que Ele merece receber pelas coisas que nós já experimentamos hoje. Então eu sei que é comum encontrar, se eu toquei num assunto aqui para você, e depois se você quiser mais esclarecimento, a gente pode conversar só sobre isso, mas eu não gosto dessa ideia não. Eu gosto de imaginar que eu vou te receber lá na porta se eu for primeiro que você. Eu gosto de imaginar que nós vamos reconhecer os irmãos e que nós vamos dar graças a Deus uns pelos outros e pela grande obra de Jesus na nossa vida. É curioso mencionar esse fato histórico, porque quando surgiu o movimento metodista, permita-me a digressão, só para você contemplar a beleza desta frase. Havia dois líderes principais, um deles era John Wesley, e John Wesley era um grande arminiano. E havia George Whitefield, e George Whitefield era um grande calvinista. E perguntaram a John Wesley, perguntaram a George Whitefield assim: você acha que você verá John Wesley no céu? Engraçado que esse debate continua até hoje, né? Perguntaram a ele: você acha que você verá John Wesley no céu? E George Whitefield respondeu: talvez não, ele vai estar tão acima de mim que talvez eu não conseguirei nem sequer vê-lo. A verdade é que o crente que parte hoje está com o Senhor, e nós podemos nos confortar nisto. A verdade bíblica é que o crente que está com o Senhor vai ressuscitar no dia do Senhor. E a verdade é que nessa vinda de Jesus Cristo, nós estaremos para sempre com o Senhor. A glória dessa doutrina da ressurreição, irmãos, é que eu creio que será possível que nós reconheçamos uns aos outros, será possível compartilharmos testemunho uns com os outros e todas essas coisas, mas ao mesmo tempo, nós não sabemos exatamente como isso vai acontecer. Aliás, ninguém sabe, é impossível saber. Mas veja o argumento inspirado é maravilhoso. Em 1 Coríntios 15, versículo 42, 1 Coríntios 15, 42, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção, isto é, o corpo que é semeado, que é sepultado, ele é sepultado em corrupção, é a nossa carne frágil, debilitada, a nossa carne, inclusive, o instrumento, a habitação da nossa natureza caída. Então está escrito: semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Você não é triste porque tem pecado ainda na sua vida? Eu sou. Creio que você também é. Mas a palavra de Deus diz que haverá um dia em que não haverá mais pecado na nossa vida. Que paz imaginar que esse dia vai existir. Que paz saber que haverá um dia em que nós não vamos mais contrariar o nosso Deus, nem entristecer o nosso Deus. Semeia-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia. Essa palavra significa vergonha. Morrer é uma vergonha. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Não pense que corpo espiritual é aquilo que os hereges dizem, que é uma espécie de aura, uma figura. Não. Ele está falando de origem. Um corpo de origem natural é semeado. Colhe-se um corpo de origem espiritual, feito por
Deus. Se você quiser ler mais sobre isso, leia 2 Coríntios capítulo 4 e 5. Ele fala: o nosso tabernáculo, nossa tenda, nossa habitação temporária vai se desfazendo. Não é verdade que com os anos de vida você vê que o seu tabernáculo está se desfazendo? Não é verdade que a cada exame médico aparece uma coisa nova para você se preocupar com ela? O nosso tabernáculo está se desfazendo. Mas Deus nos dará um outro tabernáculo, 2 Coríntios 5. Receberemos da mão de Deus um novo tabernáculo que não se corrompe, porque não é feito por mãos humanas. Ou seja, os acontecimentos são os sinais, o sinal visível e os 3 sinais audíveis. O segundo acontecimento é a ressurreição dos que morreram em Cristo. O terceiro acontecimento, 1 Coríntios 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. A palavra grega harpazo significa furtar, significa tirar sem ser percebido. O texto diz que o Senhor nos vai tirar deste mundo, arrebatados. Mas o texto diz, juntamente com eles nas nuvens. Então ele descreve um encontro com o Senhor que acontece na altura. Eu tenho um amigo, falo sempre do pastor Tim, ele tem um jeito de se despedir de mim quase todas as vezes que a gente se fala. Ele diz, e é porque em inglês rima, então fica fácil de guardar. Ele diz, meet you here, there or in the air. Te encontro aqui, te encontro aí, ou te encontro nos ares. Este é o local, está muito definido no texto. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. A encontrar com o Senhor nos ares. E assim, quarta coisa, estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais seremos separados de Jesus. Irmãos, sabe qual é o valor dessas coisas? Fizemos aqui um bom estudo bíblico, né? Vimos vários versículos, fomos daqui para lá no Novo Testamento, comparamos coisas espirituais com coisas espirituais. Qual é o valor destas coisas? 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus, por meio destas verdades, nos dá aquilo que é necessário para que, em dias como este, a gente tenha o que oferecer uns aos outros. Permitam enfatizar primeiro que a via da consolação é relacional. Eu ouvi hoje a cunhada de nossa irmã, a irmã sanguínea de nossa irmã, admirada com a presença da igreja, admirada com a companhia dos irmãos. Isto acontece por meio dos relacionamentos. É nesse relacionamento cristão, quando nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram, que nós encontramos a oportunidade de exercitar esse ministério, consolai-vos uns aos outros. A presença, o abraço, a oração, tudo isso tem muito grande valor. Mas depois, ou aliás, junto a isso, nós temos o que dizer. Por vezes não há o que dizer, na verdade, a gente abraça em silêncio. Mas nós temos o que ministrar uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu acho interessante porque, com alguns irmãos aqui desta igreja, eu por vezes, frequentemente entro em conversa sobre escatologia. Eles estão todos errados, eu tenho que corrigi-los, é meu trabalho como pastor, expurgar o erro. Então nós vimos esse texto para estudar a doutrina do arrebatamento, para estudar a doutrina da volta de Cristo. Mas deixando essas questões de lado, a intenção com que esse texto foi escrito não era puramente escatológica.
Novamente Paulo fazendo o que ele sempre faz. Ele pega grandes doutrinas para usar como remédio para os ferimentos. Ele pastoreia com a verdade. Ele conforta com a verdade. A intenção do texto não é escatológica. A intenção do texto é puramente pastoral. É produzir conforto. É produzir esperança. Já disse para vocês, e primeiro de dizer para vocês, disse também para minha querida esposa, existe algo que eu já separei no cantor cristão para o dia, se o Senhor não voltar antes, em que vocês vierem se reunir para se despedir de mim. Mas ouça estas palavras. Ó, vai me encontrar na glória da Jerusalém do céu, lá na habitação notória que Jesus nos prometeu. Este hino 515 do cantor cristão é um convite. A primeira estrofe é uma pessoa convidando, o refrão é o grupo todo respondendo. Ele diz: hei de achar mais harmonia no cantar que ali se ouvir, quando à santa companhia tua voz também se unir. E o refrão responde: sim, te encontrarei na glória, na brilhante glória além. Sim, te encontrarei na glória da feliz Jerusalém. Ó, vai me encontrar na glória, eu te reconhecerei, pelo brilho da vitória que alcançares com teu rei. Lá encontrarás amigos, que serão em Cristo irmãos. Cantaremos belos hinos, vai de todo o coração. Sim, te encontrarei na glória, na brilhante glória além. Sim, te encontrarei na glória da feliz Jerusalém. Como não pensar, irmãos? Como não pensar na fragilidade e brevidade de nossa vida? No domingo a gente se cumprimenta. Mas no dia da ressurreição a gente se reencontra. Dessa maneira, irmãos, Deus nos provê daquilo que é tão necessário. E Deus é tão misericordioso dos seus servos, das suas igrejas, que Ele nos serve abundantemente daquilo que nós precisamos para encontrar conforto e esperança. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E Romanos 8, 18 que declara: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, eis diante do Senhor, Deus, a Tua igreja, que vimos a Ti, Senhor Deus, para louvar a Ti, que és um Deus tão misericordioso, que preparaste na Tua palavra as coisas que nós precisamos de tempos em tempos e hoje mais uma vez. Pedimos, ó Deus, que nós verdadeiramente possamos encontrar conforto e consolar uns aos outros com estas palavras, Deus, com esta esperança. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha fortalecer a fé da Tua igreja, a fé na ressurreição de Jesus ao terceiro dia, a fé no regresso de Jesus no último dia.
fortalecer a fé da tua igreja, ó Deus, na tua palavra, para que tua igreja, Senhor, se apegue cada vez mais e com maior firmeza e dependa cada vez mais das verdades da Bíblia em todo o nosso viver. Pai Celestial, nós vimos ao Senhor, Deus, e queremos orar por nossa irmã Sadami, e pedir, ó Deus, que este conforto seja abundante no coração da tua serva pelo teu Espírito Santo. Queremos orar, Deus, pelo Saíde e te dar graças, Deus, pela sabedoria que o Senhor deu para ele ao longo desse dia, a firmeza, Deus, a força que ele teve, que ele tem tido, mas pedir, Deus, que o Senhor cuide dele também, Deus. Que o Senhor venha sustentá-lo, Pai Santo, e que o Senhor venha a abençoar esse jovem, esse homem de Deus, esse santo que é o nosso irmão. Oramos pela Rafisa, Senhor, está se deslocando até aqui e pedimos que o Senhor faça com que não tenha nenhuma intercorrência com o voo dela, Deus, nadinha, nenhum cancelamento, atraso, nem nada, mas que ela chegue bem aqui em São Luís essa noite. E que o Senhor venha também sustentando, Deus, fortalecendo e cuidando da Rafisa, Deus, confortando seu coração. Oramos, ó Deus, por Eunice, Elvésio e toda a família deles, estão longe, Deus, não conseguirão estar aqui. Sustenta eles, Deus, em nome de Jesus. Oramos por Neide Cavalcante, toda a sua família também, Deus, e pedimos a bênção do Senhor, o conforto do Senhor. Pelo outro irmão, Deus, Ideobrando e a sua família, por todos os familiares, Deus, dessa família que é tão querida entre nós, nossos irmãos e amigos, por quem te damos graças. Nós pedimos, ó Deus, que o teu cuidado seja sobre eles em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, porque o teu servo, nosso irmão Idelano, anos atrás fez a boa confissão do nome de Jesus como seu Salvador e Senhor. E nós temos esse conforto, Deus, sabemos que o Idelano está com o Senhor, ele está com Jesus. E nós pedimos, ó Deus, que essa verdade conforte a família, conforte a igreja, aqueles próximos deles, ó Deus, que ainda não conhecem a salvação. Talvez será essa a ocasião, Deus, que o Senhor vai usar para fazer compreendido o teu plano de salvação. E nós, ó Deus, pedimos que a lembrança do nosso irmão, Deus, da sua amizade, da sua fé, seja, Deus, uma lembrança preciosa no nosso coração, até o dia que nós vamos reencontrá-lo no dia do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou desamparados diante da realidade da morte na nossa vida, mas o Senhor nos tem confortado pelo teu Espírito, no teu Filho, no teu amor, nos teus santos e na tua palavra. Que a bênção do Senhor seja, Deus, sempre sobre todos nós, no nosso dia a dia, em todas as coisas, Deus, da nossa vida. Que o Senhor nos guarde do mal e que o Senhor nos guarde no teu amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim seja, no nome de Jesus. E a igreja de Deus diz: amém.